Estamos de volta e hoje recebemos aqui no estúdio a coordenadora do Núcleo de Defesa dos Grupos Sociais Vulneráveis e da População em Situação de Rua, a defensora pública Jarina Araújo. Bom dia, doutora, muito bem-vinda aqui à TV Tropical. Vamos falar de um assunto de extrema relevância, né, e algo que me chocou e eu fiquei extremamente surpreendida foi quando eu perguntei, né, para a doutora aqui no intervalo se a população de rua tinha aumentado nesse período da pandemia. E ela falou que aumentou aqui no Rio Grande do Norte 650%. É um número alarmante, um número gritante e que tem que causar, assim, muita preocupação e angústia em toda a população do Rio Grande do Norte. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso mesmo. Esse acréscimo, né, que realmente foi muito significativo, veio assim também como um reflexo da pandemia, né? A pandemia, aqueles que já eram vulneráveis, ela fez com que essa vulnerabilidade ficasse escancarada, né? Aquelas pessoas que já não tinham um trabalho fixo, muitas passaram, e mesmo as que tinham, passaram, né, a não ter mais, o desemprego aumentou bastante, e isso influenciou para que essa população em situação de rua aumentasse consideravelmente. E aí a Defensoria Pública criou novas diretrizes. Eu queria que a senhora explicasse o que são essas diretrizes, de que maneira essa população, de fato, ela pode ser beneficiada, incluindo aí esse atendimento jurídico. Pronto. A Defensoria Pública, ela já tem como o seu papel institucional, um dos seus papéis institucionais, o atendimento a essa população vulnerável. Mas considerando todo esse aumento, considerando a necessidade de que o atendimento da pessoa em situação de rua, ele tivesse algumas especificidades observadas, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte decidiu editar essa resolução para estabelecer diretrizes de atendimento internas nossas, para garantir o direito a essa população. Um atendimento desburocratizado, um atendimento simplificado, um atendimento, sobretudo, humanizado para atender essas pessoas, em que não vai ser exigido a confecção da questão do perfil socioeconômico, tendo em vista que a população em situação de rua, ela já tem a pobreza extrema como uma de suas características. Esse atendimento, ele não vai depender da apresentação de documento, de comprovante de residência, muito menos da questão de higiene pessoal. Muitos moradores de rua, né, pessoas em situação de rua, eles têm seus pertences, a gente garante também a guarda desses pertences, enquanto essas pessoas em situação de rua estão sendo atendidas pela Defensoria Pública. Os prazos para ajuizamento das demandas, eles também devem ser reduzidos para que a gente possa atender, né, com a maior celeridade possível a demanda trazida a nós. Vocês vão fazer uma busca ativa? Vocês vão até o local ou eles vão ter que procurar a defensoria? Porque eu acredito que eles ficam ali à margem, né? E eu acredito que às vezes existe até o receio, por exemplo, de entrar no prédio da defensoria. Alguns deles têm. Então, assim, como é que vocês vão fazer esse trabalho, até de conscientização? Você está nesse momento, você está passando por essa situação, mas você tem esse direito. Então, vem pra cá que eu vou te acolher e vou te mostrar realmente o caminho do direito. Pronto. Uma grande conquista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, que se iniciou no ano passado, foi a Van de Direitos. Então, a gente tem essas duas vias de atuação. Nós temos um corpo que está em constante capacitação com psicólogo, assistente social, estagiário, residente, defensores, que atendem num núcleo do NUDEV, né, o núcleo que atende a população em situação de rua, mas também a gente tem essa segunda via, a via da nossa atuação de ofício, digamos assim, né, em que a gente realmente procura essas pessoas. Então, através da Van de Direitos, nós vamos até eles em alguns pontos, em alguns eventos, né, muitas vezes proporcionados pela própria rede municipal ou estadual, se fazendo presente nessas situações que já vai haver um número, né, de pessoas em situação de rua naquela localidade. Nós também temos essa possibilidade de irmos até ele. E aí a gente vê, né, se passando ali à noite na Avenida Prudente de Moraes, né, próximo ali àquela sorveteria Tropical, né, a Potigás, ali Banco do Nordeste, você vê uma concentração muito grande. São pessoas, né, que de fato moram na rua,
mas também pessoas que vêm de comunidades carentes com os filhos para poder garantir a refeição, porque tem muitos grupos, né, que acabam fazendo esse trabalho, né, de ajuda, de auxílio e levam janta, levam cobertores, então eles acabam tendo a garantia que vão ter de fato aí essa refeição. Para essas pessoas que vivem nessas comunidades carentes, né, e que passam por uma situação de vulnerabilidade, vocês também têm esse trabalho? Isso. O papel da Defensoria Pública é atender o vulnerável, né? E estamos falando aqui de uma resolução voltada para a população em situação de rua, para a pessoa que está em situação de rua, mas existem outras pessoas passando por outros tipos de vulnerabilidade também. Muitas vezes não é a ausência da moradia em si, mas ela precisa sim acionar a Defensoria Pública para um acompanhamento num processo criminal, para uma demanda envolvendo saúde, para suprimento de registro mesmo não estando na rua. Então, assim, é papel institucional da Defensoria Pública atuar pelos mais carentes, por aquelas pessoas que precisam. Pessoas em situação de rua, mas também aquelas que, apesar de ter uma moradia, mas, né, possuem outras vulnerabilidades, outras demandas também. Eu sei, doutora, que é difícil a gente taxar e falar, ó, você pode doar ou você não pode doar, mas eu já escutei, né, alguns especialistas falando assim, ó, você quando chegar no sinal, você não tem que doar nada, porque se você doar, você vai estar estimulando, né, para que aquela pessoa, aquela criança, ela fique na rua. Mas me dói o coração, eu acredito que você, telespectador, também, né, de ver uma criança no braço ali, dormindo, precisando, e você vendo que ela está com fome. Então, qual é a orientação do Ministério, da Defensoria Pública em relação a isso? Na verdade, assim, não existe uma regra fechada, não existe o melhor ou o pior, né? A ajuda, eu acho que ela vem de uma vontade muito pessoal. Logicamente, eu conheço essa argumentação da questão da ajuda, né, com dinheiro de forma individual, que ela muitas vezes pode até atrapalhar, que ela pode incentivar qualquer outro tipo de atividade, de vício, mas a Defensoria Pública, na verdade, ela não tem nenhuma regra para estabelecer, né? Se tem como a pessoa ajudar de forma mais coletiva, talvez fosse, né, mais adequado. Doutora Jarina Araújo, defensora pública do RN, muito obrigada, viu, pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a gente fica por aqui, um ótimo dia para todos vocês. Fiquem agora com as notícias nacionais com o Fala Brasil e às 11h50 tem o Balanço Geral com o Papinha. Um excelente dia, beijo no coração e até amanhã.